Sejam muito bem-vindos à nossa live e que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. A palavra do Senhor diz que não tiver dois ou três presentes, ali ele se faz. E eu creio que ele está presente nesta noite e que ele vai falar profundamente ao seu coração. E neste momento, vamos estar orando e logo depois dando início à ministração da palavra. Senhor Deus, Pai, Espírito Santo de Deus, alcança, Senhor, essas pessoas, Pai, que precisam do Senhor. Alcança, Pai, essas vidas, Pai, que muitas delas se encontram, Senhor, no calabouço, se encontra, Senhor, sem esperança, sem vida. Mas Tu és a vida, Tu és a esperança, Tu és o Deus de recomeço. Pai Santo, venha santificar, Senhor, o nosso ser interior, a nossa mente, o nosso coração. Venha, Jesus, nos purificar para que a Tua imagem possa ser refletida em nós. Oh, Pai, venha, Senhor Jesus Cristo, nos purificar o nosso coração, Senhor. Purificar nossos olhos, nossos ouvidos, nos libertar, nos transformar. A imagem que o Senhor quer que nós tenhamos diante de Ti. Espírito Santo, nos torna, Senhor, pessoas moldáveis ao Teu transformar. Porque muitas das vezes, Pai, nós pedimos tanto que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos liberte, mas muitas das vezes nos encontramos endurecido e totalmente rígido às suas transformações, às suas mudanças. Venha, Senhor, venha, Senhor, nos tornar maleável às suas transformações. Em nome de Jesus, Pai, fala com o seu povo, Senhor, porque a ministração, Senhor, não é minha, é sua. A palavra é totalmente sua. E que essa palavra, Senhor, venha frutificar na mente, na vida, no coração, Pai, dessas pessoas. Oh, Espírito Santo de Deus, simplesmente, Pai, alcança, Senhor, liberta, transforma, em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, que fala assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Mídian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me verei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus, ele lá do meio da sarça, e diz: Moisés, Moisés. Ele diz: Eis-me aqui. Moisés, filho de Arão, sua mãe Joquebede, seu irmão se chamava Arão, e a sua irmã Miriam. Eles pertenciam à tribo de Levi. Na época que Joquebede ela soube que estava grávida desta criança, o rei Faraó havia decretado uma lei que matasse todas as crianças que nascessem meninos que fosse do povo hebreu. E por que o rei Faraó veio com este decreto? Porque um dia o rei Faraó olhou para o povo hebreu e viu que eles eram muito numerosos. Diante da sua nação, ele teve inveja. O sentimento de inveja não é simplesmente ter o que o outro tem, mas é destruir o que o outro possui. E diante deste contexto, o que acontece? Rei Faraó decretou a morte dos meninos, das crianças. Que nascesse meninos era para ser morto. Joquebede ali a gente se encontra no seu deserto. Por quê? Ela está grávida. Mas podemos aprender algo com essa grande mulher que eu amo, Joquebede. Ela confiou em Deus. Ela depositou a sua fé em Deus. Independente do que viria, ela não sabia. Imagina, naquela época, ninguém sabia
de fato estava levando seu ventre. Sabia que era uma menina ou um menino, mas não sabia. Não tinha ultrassom como hoje temos. É uma outra época. E diante deste fato, Joquebede, quando soube, estavam todos, as crianças recebendo esse decreto mal do rei Faraó de serem mortas, e ela se encontrava grávida. Com certeza, imagino eu que ela poderia falar: Deus, que seja uma menina. Mas estudando o contexto desta mulher, uma grande mulher, e sendo que ela é uma mulher de fé, eu tenho a plena certeza que ela não levou por este lado. Ela simplesmente confiou no Senhor, independente do que seja, ele é seu. E quando Joquebede dá a luz a este menino, ela esconde ele por mais ou menos 3 meses. A Bíblia vai dizer que por 3 meses ela escondeu essa criança. E não tendo mais como escondê-la, o que ela faz? Ela faz um cesto, ela betumou todo o cesto e colocou ele dentro. E sobre a margem do rio Nilo. E conforme a correnteza ia, né, levando o cesto, a sua irmã Miriam ia acompanhando todo o cortejo, sem saber também aonde iria parar. E a Bíblia vai nos dizer que ela para justamente no arraial do rei Faraó. Só que o cesto para justamente aonde as princesas costumavam se banhar, que era ali na margem do rio Nilo, que elas gostavam de ficar ali. E a Bíblia vai nos dizer que a princesa olha de longe aquele cesto entrando ali para dentro do seu arraial. E ela pede para sua serva pegar aquele cesto. E quando a sua serva pega ou entrega na mão da princesa, ela abre e vê que era o lindo menino. E ela dá um nome. Colocou Moisés, que significa porque da água tu me tiraste. O interessante é que Joquebede não teve nem o privilégio de dar um nome para o seu próprio filho. Mas Deus é aquele que estava cuidando de todo Deus é aquele que estava cuidando daquela criança ao todo o momento, desde o momento que ele estava sobre as águas. É o interessante. Moisés, dentro daquele cesto, sobre as águas. A água em nenhum momento entrou dentro do cesto. A água em nenhum momento o afundou aquele cesto. Oh, aleluia! Porque quando nós achamos que estamos numa situação difícil, que não tem uma saída, acreditamos que é o nosso fim, acreditamos que não tem mais chance, acreditamos que ali morremos, mas muito pelo contrário, aquele cesto preparado dentro do arraial do próprio rei Faraó era um novo recomeço para a história de Moisés, daquela criança, para uma nação. E o interessante, aquele cesto por parar justamente dentro do arraial do rei, ali já começava o propósito designado para aquela criança. Você é escolhido desde o ventre da sua mãe. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que você tenha passado, não importa a circunstância que você se encontra, você é um escolhido de Deus. Não importa o que aconteceu no meio da sua jornada, mas ela foi necessária para o seu amadurecimento, para o seu aprendizado e para você ter novas experiências. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Entretanto, Moisés está ali, dentro daquele arraial do rei. Não havia um decreto. Qual era o decreto? Que todas as crianças fossem mortas. A princesa, quando pega aquela criança, sabia muito bem que vinha de um dos hebreus, porque a palavra de dizer, és um dos filhos dos hebreus, ela sabia. Mas ela decide ou pegar para ela, oh aleluia,
aquilo que achamos que é o nosso fim, até mesmo os inimigos, Deus o coloca muitas das vezes em nosso caminho para ser um meio de nós sermos vitoriosos, para ser um meio para experimentarmos a grandeza de Deus na nossa vida. Oh, aleluia! Não questione os processos. Não questione o que está acontecendo no percurso da sua história. Não murmure, não reclama. Entenda o trabalhar de Deus. Simplesmente o entenda que em todas as circunstâncias Cristo está contigo e Ele não te abandonou e Ele não te esqueceu. Entenda que Cristo estar com você, independente do que acontece, mas o que acontece no meio do percurso, no meio da história, é ela que vai trazer todo o significado para o seu crescimento. Então não questione, simplesmente o entregue, simplesmente o entenda que Cristo é o suficiente, mesmo que você não sabe o porquê, porque o mais importante não é saber o porquê, é saber que Cristo é suficiente. Aleluia! Oh, aleluia! Miriam, que estava acompanhando toda aquela trajetória, toda aquela jornada do seu irmão. Quando a princesa fala que precisa de uma pessoa para que alimente, porque ele era um recém-nascido, ela logo se prontifica e ela fala o seguinte: eu conheço uma das hebreias que pode cuidar dessa criança. Olha só, Deus cuidando o tempo todo de Joquebede. Oh, aleluia! Deus estava com ela o tempo todo, direcionando, cuidando. Em nenhum momento deixou aquela mulher desamparada. Em nenhum momento deixou ela, em nenhum momento ou esquivou ela da história daquela criança. Em nenhum momento tirou a oportunidade de pegar no colo, de amamentar, de zelar e de ver ele dando os primeiros passos. Nenhum momento. Nenhum. A Bíblia vai dizer então que Miriam vai em busca dessa mulher. E ela traz a própria mãe. Aleluia. Oh, aleluia. Ela traz a própria mãe. O que poderia ser o fim para aquela mulher. Nunca mais vou ver meu filho. Eu não sei aonde ele vai estar. Eu não sei com quem ele vai crescer. Eu não sei se ele vai afundar. Eu não sei o que irá acontecer. Mas ele vai ser cuidado por Deus. Esta era a fé. Só que o que acontece? No período que aquela criança entra dentro daquele arraial, Cristo cuidando dele, Cristo se prontifica a própria Joquebede. Em que sentido, Jeffrey? No sentido que Miriam vai e busca a própria mãe. O que Cristo estava falando para Joquebede? Eu estou contigo. Eu não te abandonei. Eu não deixei você de lado. Eu não esqueci. Eu sei os seus sonhos. E eu sei que isso você fez por fé. Essa é a fé. Isso é confiança. É confiar em Deus sem saber, muitas das vezes, o que será do amanhã. Porque a fé exige o quê? Olhar para Cristo. Ter a esperança em Cristo. Mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis aos nossos olhos. A circunstância não estava favorável aos olhos de Joquebede. Mas Cristo trouxe a existência daquilo que não tinha existência. Por quê? Porque para ela poderia ser o fim. Mas foi um recomeço dela experimentar uma das maiores maravilhas e grandiosas experiências com Cristo. Deserto é tempo de você viver experiências com Deus.
Deserto é tempo de você experimentar as maravilhas de Deus. É no meio do deserto, é nas dificuldades que você vai experimentar o mover do Senhor sobre a sua vida e as maiores oportunidades e os maiores milagres e as maiores vitórias, e você vai contemplar a visitação de Cristo na sua vida. É no deserto, é nos momentos desfavoráveis. A Bíblia não diz então que Joquebede agora está com essa criança. A princesa ainda fala o seguinte: enquanto você estiver cuidando dessa criança, nós estaremos dando todos os recursos necessários. Detalhe: povo inimigo. Os egípcios eram inimigo do povo hebreu. Sempre estava arruinando a vida do povo hebreu, porque o povo hebreu era escravo de Faraó. Eles estavam sobre uma escravidão, sobre um jugo, um fardo. Eles sofriam naquelas circunstâncias. Era um período sofrido, era um período de exaustão emocional, psicológica muito grande. Eles não tinham liberdade de adorar o seu Deus livremente. Eles não tinham. Eles estavam presos, acorrentados, ali naquele lugar. Eles estavam vivendo sobre uma escravidão. Eles não tinham como sair daquela nação, do Egito. Não tinha como eles sair. Porque Faraó tomou aquele povo para ser os seus servos. E muitas das vezes, nós não estamos nós não estamos presos numa cadeia, não tem corrente visivelmente nas nossas mãos, nos prendendo nos nossos pés, mas talvez você esteja aprisionado no pecado. Talvez você esteja preso em vícios. Talvez você esteja preso no passado. Talvez você esteja preso na sua própria mente, com os pensamentos tóxicos, com os pensamentos negativos, com pensamentos depressivos, com pensamentos ansiosos. Talvez você esteja preso no seu emocional, no seu coração, dizendo para você mesmo que a sua vida chegou ao fim e não tem mais o que fazer. E isso é uma escravidão. E isso é um jugo de olhar para si e não ver sequer um meio de sair. Preso na própria mente, preso no cárcere. Rei Davi não tem um salmo que ele fala: Senhor, tira minha alma do cárcere. E muitas das vezes é a nossa oração. Porque só Deus sabe o que se passa na nossa mente e no nosso coração. Às vezes, talvez você esteja sorrindo para todos, mas triste para si, chorando quando ninguém vê. Porque grande é o sofrimento interno. As vozes que muitas das vezes falam na sua mente: abandone a sua vida. Não tem mais jeito. É o fim. Sua vida não tem valor nenhum. Todos te desprezam. Todos te humilham. Você nunca vai conseguir sair dessa situação. Talvez você esteja vivendo a pior escravidão de todas, que é a prisão emocional, psicológica. Nos sentimentos de incapacidade. Nos sentimentos de rejeição. No sentimento de paralisação. Talvez você esteja paralisada diante dessa situação. E acreditando que é o seu fim, acreditando que não tem mais jeito de sair dessa situação. Assim se encontrava aquele povo, o povo hebreu, preso diante do rei Faraó, servindo aquela nação egípcia. E eles não viam um jeito de sair daquela situação. Eles olhavam e não via uma forma de sair daquele meio. E diante disso, eles
acreditavam na sua mente, no seu coração, que eles iam morrer naquela escravidão. Só que a história vai nos dizer, e agora, Joquebede pega aquela criança, leva para sua casa. Passando-se o período de amamentação, de cuidados, dá mais ou menos uns 3 anos. Ela leva aquela criança novamente para a princesa, até porque aquela princesa se tornou a mãe daquele menino. E Joquebede de forma alguma poderia falar que ela era a mãe oficial daquela criança. De forma alguma. Mas imagino eu que todo dia aquela mãe orava pelaquela criança. Todo dia contava as histórias para aquela criança. A Bíblia vai nos dizer agora que ao ser entregue, ele passa a ser filho da princesa e ele agora vai ser ensinado tudo sobre os deuses egípcios. Moisés agora ele é um príncipe. Moisés agora ele é um homem de estatura muito grande. Ele é um homem que cresceu ao lado do rei Faraó. Ele é um homem que cresceu servindo o rei Faraó. Ele é um homem que cresceu dando reverência a todos os deuses daquele arraial, daquele reino. Ele cresceu ouvindo as histórias daquele reino. Ele cresceu sendo estudado para ser um dos reis também. A Bíblia vai nos dizer agora que passou-se o tempo. Estava Moisés saindo de dentro do palácio e ele viu um egípcio maltratando, ferindo um hebreu. E ele, tomado por justiça, matou aquele egípcio. Ele cometeu um assassinato. Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, ele viu que ninguém estava vendo e ele o matou. Muitas das vezes é assim com o pecado. Pode esconder da mãe, pode esconder do pai, pode esconder de todos dentro da igreja, mas de Deus jamais conseguiríamos esconder. Jamais conseguiríamos esconder aquilo que muitas das vezes está em oculto. Porque Deus é aquele que traz à luz aquilo que está em oculto. Ou muitas das vezes achamos que não tem que ter ninguém olhando, mas saiba que Deus é onisciente. Deus sabe o que se passa na nossa mente, no nosso coração, e Ele é onipresente. Ele está presente em todas as ocasiões, em toda circunstância, em todos os momentos. Então nós temos que ter o quê? Reverência pela onisciência de Deus. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Porque os atributos de Deus é tremendo. Quando começamos a estudar os atributos de Deus, principalmente o seu caráter. Qual é o caráter de Deus? Justiça e santidade. É a natureza de Deus. E é por isso que é muito sério o pecado. O pecado é muito sério. Só que uma pessoa ouviu e contou para o rei Faraó. Contou. Ao contar, Moisés levou um decreto. Que decreto é esse? Da sua morte. Ele foi caçado para ser morto. Moisés foge. Com medo, ele fugiu. E quem não sentiria medo? Receber um decreto de morte é muito sério. Saber que ali você vai morrer, você nunca mais vai viver, e de repente tudo vai se acabar. Você olha, qual é o instinto do ser humano? Fugir. Fugir. Muitas das vezes poderíamos imaginar, mas se Moisés o tivesse matado, nada disso teria acontecido. Sim, se Moisés não teria matado, nada disso poderia ter acontecido. Mas talvez alguma circunstância iria acontecer para ele chegar para alguma situação. Deus ia permitir que acontecesse para o preparar ele.
Ele poderia não ter matado o egípcio, mas alguma situação Deus ia permitir para que ele viesse ser preparado para o propósito que Deus havia já designado da vida dele desde o seu nascimento. Moisés foge para o deserto. Chegando ali no deserto, ele conhece um homem, sacerdote, Mídian, Jetro. Ele tinha 2 filhas. Moisés se casa com Zípora. E ele agora de rei, de príncipe, um homem que foi ensinado, agora ele é pastor de ovelhas. Um homem que era conhecido, agora ele é um homem desconhecido. Um homem que morava no palácio, agora mora numa casa mais simples, no meio do rebanho. Um homem que tinha pessoas o servindo, pessoas o tempo todo ali ao seu redor. Agora é ele que vai atrás do seu sustento. Agora ele está trabalhando. Um homem que sempre teve tudo, agora ele não tem mais nada dos recursos dos quais ele tinha no palácio. Por quê? Deserto é um período aonde Deus tira o que de nós? O que Deus trabalha na nossa vida para ser tirado? A arrogância, a prepotência, o orgulho. Deserto é um período, é um processo do qual Deus mexe com o nosso coração. Deus faz nós olharmos para o nosso coração e ver o quão podre é. O quão soberbos somos. O quão arrogantes somos, o quão ignorantes somos, o quão julgadores e críticos murmuradores somos. Deserto é o processo do qual Deus usa para nos lapidar. Nos lapidar com teu fogo. O fogo não é para nos queimar, é para queimar as escórias que impede a imagem do autor refletir em nós. Então não tenha medo do fogo. Ele não vai te queimar. Ele só vai queimar as escórias que está impedindo a imagem dele ser refletida em nós. Então a Bíblia vai nos dizer que agora Moisés está no deserto. No deserto. E ali ele passa a ser pastor de ovelhas. Para muitos, ser pastor de ovelhas era uma vergonha. Mas Deus usou justamente o rebanho para preparar Moisés como líder para o povo. O deserto que nós nos encontramos muitas das vezes, você olha para a situação e fala, Deus está desfavorável. Deus, tá difícil. Mas o deserto é um período que Deus coloca nós num processo de preparação. O que você tem feito no tempo de preparação do Senhor na sua vida? Vejamos que, enquanto Moisés estava ali exercendo a sua função de pastor de ovelhas, Deus estava ensinando ele como lidar com o povo. E, diante disso, que eu quero dizer para você, deserto é tempo de preparação. Moisés estava no deserto, ele poderia achar que era o fim da vida dele. Mas não foi o fim. Deus usou o período do deserto, o tempo do deserto, para cumprir na vida dele o seu propósito. Em que circunstância? Enquanto ele estava ali juntamente com o rebanho, Deus estava o preparando. Deus está te preparando. Não murmure no deserto. Não reclame do deserto.
Entenda o deserto de Deus na sua vida. Entenda. E usufrui ele da melhor forma possível, porque ele tem um fim. Usufrui. Aprenda a valorizar o deserto. Por quê, Jeffrey? Porque é o tempo que Deus quer que você tenha intimidade com Ele, sabe? E venha saber quem Ele é. É o tempo que Deus quer que curar suas feridas da alma. Entenda o deserto de Deus na sua vida. Entenda, porque as maiores experiências que podemos passar com Deus é no deserto. É nos momentos de aflições. É nos momentos mais turbulentos e difíceis, doloridos. É o tempo que Deus quer que nós tenhamos com Ele experiência. Então não despreze o tempo no deserto, mas você pode dizer, Jeffrey, eu estou sendo desprezado. Não importa quem te despreza, não importa quem te critica, não importa quem tem a vergonha, quem envergonha você, não importa. O que importa neste tempo é você saber quem é Cristo e olhar para Ele. Porque Pedro, quando olhava para a água, ele afundava. Mas quando ele olhava para Cristo, ele andava junto. Então o que nós temos que fazer? Olhar para Cristo. Olhar para Cristo. O tempo do deserto é um tempo que Deus limpa o nosso caminho. Tira pessoas, tira coisas, tira objeto, tira tudo. Para você saber de fato quem é Ele. E não reclame, não murmure. Mas você pode dizer, mas Jeffrey, tá acontecendo situações tão difíceis na minha vida que dói. Conte para Cristo. Deus quer que você tenha Ele como um amigo. Porque muitas das vezes contamos nossos problemas para o irmão, para o pastor, para nossos... Mas não contamos de fato para Cristo. Não tenhamos Ele como amigo. E Jesus quer ser o nosso amigo, além de pai, protetor. Ele quer que nós tenhamos Ele como amigo. Não despreze esse tempo. Pode o mundo te desprezar, não importa. Não importa quem te despreza. Não importa. Olhe para Cristo. Jeff, porque não importa quem despreza, isso dói. Tá doendo porque o seu coração está aberto para todo tipo de armadilha que Satanás o colocar. E tá na hora de você falar para Deus o seguinte: Deus, guarde o meu coração, proteja o meu coração, torne minha área emocional sólida, impenetrável, inabalável e forte e forte no Senhor. Lembra da invasão da Babilônia lá na Israel? Por que invadiu? Por causa do pecado daquele povo. Mas, levando isso para um outro contexto, muitas das vezes é o nosso ser interior, já está tudo aberto. Vem a invasão do inimigo, não tem nada protegido. Vem e regaça com tudo que habita dentro de nós. Está na hora de você falar: Deus, guarda o meu coração, guarda a minha mente. Me proteja, antecipe o passo do inimigo, que na Bíblia fala, vigiai e orai. Nós temos que estar vigilantes ao passo do inimigo. E não onde aprendi isso? No deserto. Então tire boas lições do deserto, não reclame dele. Aprenda em todas as circunstâncias, aprenda a valorizar este tempo precioso que Deus nos dá. Aprenda com Ele. Não importa quem despreza, até porque quem te despreza, nem Deus tem na vida. Não tem. Infelizmente. Hoje estamos lidando com essa circunstância.
de pessoas que falam que ama Deus, mas não sabe quem Ele é. O que nós temos que fazer? Orar por essas pessoas para que elas possam saber quem é Cristo, para que elas possam ser salvas. Temos que orar pela salvação dessas pessoas. E não querer o mal delas, mas sim o bem. Para que elas possam ser salvas. Saiba que o nosso maior inimigo não são pessoas, é o diabo. É Satanás. Nós temos que esquivar as pessoas de lado e lidarmos com a maior luta de todas, que é Satanás. A nossa luta é contra o vil tentador. É o Satanás. De onde vem toda a moléstia do pecado, as falcatruas? Satanás, do pecado. O pecado. Nós viemos da natureza decaída de Adão. Nós não somos bons em nós mesmos. Nós só somos alguma coisa por causa de Cristo. Nós não somos nada sem Cristo. Essa é uma verdade, é uma realidade profunda, que nós temos que admitir, que nós não somos nada sem Cristo. Aí, Jeff, eu sou alguma coisa porque eu sou bom. Não, nós não somos nada sem Cristo. Nós não temos mérito nenhum. O único mérito, quem tem é Cristo. E foi através dele e por ele ter morrido naquela cruz, e por conta do seu caráter, ser de justiça e santidade, a qual ele adquiriu por cumprir toda a lei, que nós temos o que em nós? A justiça dele em nós, e por conta disso que nós podemos morar no céu. Mas, fora isso, nós não temos... E outra, foi Cristo que conquistou, não fomos nós. Tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. É Ele. É Ele. Tudo é para Ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Então não despreze o tempo do deserto. Busca entender o que Deus quer com você neste tempo. Busque entender. Em que área que Ele quer te capacitar. Em que área que Ele quer te moldar. Busca entender. Porque grande vai ser a vitória de Deus na sua vida. Conversa com este Deus. Tenha um relacionamento com Ele. Passe tempo com Ele. Apreciando as Escrituras, que a palavra de Deus é perfeita. Ame a palavra. Medita na palavra. Busque a palavra, oh aleluia. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra é suficiente, a palavra é a verdade. Não fica atrás de evento que só vai mexer com a sua emoção e te fazer viver sensações. Busque a palavra de Deus, busque ter intimidade com Deus, busque estar aos pés de Deus, busque saber quem Ele é na sua vida. Não fica atrás de sensações, mas vai atrás daquele que tem a cura completa para sua alma, e é Cristo. Oh, aleluia. Moisés está ali, apacentando as ovelhas. E o que a Bíblia vai nos dizer? Que ele se apresentou a ele. Aleluia. É no deserto que Deus se apresenta a nós. É no deserto. É no deserto, é nos momentos que nós estamos sozinhos que Deus nos apresenta a nós. Ele vem. Foi no deserto, enquanto estava ali Davi apacentando também as ovelhas, que ele enfrentou o urso, que ele enfrentou o leão. Ali também foi seu tempo de preparação para derrotar o gigante. José, ele passou por um período muito doloroso também dentro do deserto, enquanto ele estava na onde? Dentro da prisão. Em nenhum momento ele abandonou a Deus. Em nenhum momento vemos esses homens se desviar de Deus. Em nenhum momento. Muito pelo contrário, vemos eles cada vez mais se achegar a Deus. Clamar mais a Deus.
No momento de mais aperto, angústia que o seu coração possa conturbar, se achegue mais a Deus. Clame mais a Deus. Ore mais a Deus e mergulha na palavra. Mergulha neste livro. Mergulha. Oh, aleluia. Aleluia. Porque você vai experimentar uma das maiores experiências com Deus, que é o poder da oração. Não deixe de orar. Oração é tudo. É tudo. É cura, é libertação, é transformação. É tudo. Oração. Oração. Vamos ver ao longo dessa história Abraão. Um homem de fé. Um homem da oração. Um homem que teve experiências lindas, incríveis com Deus. Um homem. Deus nos chama a comunhão com Ele. Deus nos chama para nós termos intimidade com Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Só que o deserto, muitas das vezes podemos achar que nós estamos esquecidos. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Em nenhum momento Ele tirou o olho de você. Mas somos nós que estamos com o nosso coração muitas das vezes afastado de Deus, com a nossa mente perturbada, com os pensamentos, com medo do amanhã, com medo do futuro, sem esperança. E o que Cristo quer? Intimidade. Quer que tenhamos o quê? Intimidade com Ele, palavra, Bíblia. Bíblia é tudo, palavra. Então a palavra de Deus vai dizer que Ele se apresenta a Moisés no meio de uma sarça. Moisés está de longe, vê aquela sarça, pega, e ele fica curioso, ele quer chegar mais perto para ver. E quando ele está chegando, Deus fala para ele: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar aqui é santo. O que Deus está querendo dizer para Moisés? É o seguinte: quando Moisés ele servia aqueles deuses lá no Egito, ele tinha que tirar as sandálias dos pés dele e depois entrar no santuário. Tinha todo um ritual, tinha toda uma preparação. Mas só que nada acontecia. Só que aquele era modelo de reverência era modelo de reverência de se achegar àqueles deuses. Então, para ativar a mente de Moisés sobre o que era ter referência por Deus Todo-Poderoso, Deus tinha que fazer ele relembrar lá do tempo do Egito, e quando ele se apresentava àqueles deuses, como ele se apresentava. Então Deus fala para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, que o lugar é santo. E de fato é santo, porque Deus é santo. E ele tira. E se achega a Deus. E Deus fala para Moisés: o que você tem nas suas mãos? Ah, eu tenho um cajado. Para Moisés era só um cajado, né? Tava lá servindo o rebanho, direcionando. O que Deus tem colocado nas suas mãos? Oh, aleluia. Você tem abandonado nesse deserto? Você tem abandonado o teu chamado? Ai, Deus, o Senhor não tá vendo a circunstância, eu não tenho nem como investir, eu não sei como fazer. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Oh, aleluia! Tá achando que é algo qualquer? Tá achando que não é nada? Tá desprezando aquilo que Ele colocou nas suas mãos? O que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer e você tem deixado, você tem abandonado, você não tem enfrentado, não tem feito? Por conta da circunstância que você se encontra.
Você se prostrou, você o desistiu, você sucumbiu e você não sequer tem força para se levantar. Mas desta noite Deus quer falar contigo para te dizer: pegue esse cajado, assuma a sua posição, volte ao teu chamado e exerça aquilo que Ele colocou nas suas mãos, porque deserto não é momento de desistir daquilo que Ele coloca nas nossas mãos, mas é o tempo de exercer aquilo que Ele nos colocou, que Ele nos confiou. Por quê? Porque é o tempo de preparação dEle, é tempo de nós nos rendermos a Ele, é tempo de confiar nele, é tempo de fazer o que tem que ser feito por Ele, e é tempo não de nós buscar a aprovação de homens, mas buscar a aprovação dEle. Oh, aleluia! O que Ele tem que colocar nas suas mãos que você tem desistido? Tem enterrado, tem deixado de lado. Ninguém dá valor, ninguém nem se importa. Para de buscar a aprovação dos homens. Para de querer buscar aquilo que Cristo já... Você é aprovada por Deus, justificada por Deus. Então levante a sua cabeça e recomece. Não desista, não abandone. Aleluia! Oh, aleluia! O que Moisés tinha em mãos? Um cajado. Um cajado. Para direcionar aquelas ovelhas. E Deus fala para ele: pega seu cajado, jogue, vira uma serpente. Ele pega pelaquela cauda e volta a ser cajado de novo. O que você tem nas suas mãos não é simplesmente um chamado. Não é. É transformação de vida. Aleluia. É cura. O que você tem nas suas mãos não é simplesmente um cajado, não é simplesmente o que Deus colocou nas suas mãos, não é simplesmente um dom, não é simplesmente um talento, não é simplesmente um chamado. O que Ele colocou nas suas mãos é uma convocação do que Ele é e o que Ele vai fazer na sua vida. Mas para isso você tem que estar exercendo, para você ver o poder dele sobre o que Ele te confiou. Moisés viu o poder de Deus sobre aquele cajado que ele tinha lhe confiado. E ele viu que não era simplesmente só um cajado. Isso que você carrega não é simplesmente só um chamado, só um dom. É a manifestação de Deus na sua vida. Aleluia! Não despreze aquilo que Cristo colocou nas suas mãos. Não despreze aquilo que Cristo te confiou. Não despreze, não negligencie, não abandone, não sucumbe, não enterra. Porque é a manifestação dele sobre a sua vida. Oh, aleluia! Moisés então pega aquele cajado que tinha se tornado uma serpente. Deus fala para Moisés: Moisés, pega as suas mãos, coloque seu peito. Ele coloca. Quando ele o tira, ele olha. Tá lepra. Aí Deus fala para ele: Moisés, coloca de novo seu peito. Agora tira. Tá normal. Moisés, coloca de novo seu peito. Tira. Lepra. O que Deus estava querendo dizer ali para Moisés? Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus que fez a promessa. Eu sou o Deus de Isaac, o Deus que cumpre a promessa. E sou o Deus de Jacó, o Deus que dou sustentabilidade para aquilo que eu cumpro, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, aquilo que Ele te confiou. A promessa está de pé. É Ele que te sustenta. É Ele que dá provisão. É Ele o milagre. É Ele a sua maior necessidade, a sua maior busca. Ele não te abandonou, Ele não esqueceu de você. Ele é a providência. Ele é contigo. Por isso que Ele fala para Moisés: eu sou. Eu sou. Oh, que Deus tremendo. Aleluia.
Eu sou o grande eu sou. E é no deserto que você vai experimentar esse grande eu sou de Deus. O deserto não é seu fim. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Moisés fala, mas Deus, eles não vão acreditar em mim. Porque Deus pede para Moisés ir para o Egito, voltar de onde ele tinha saído. Eu não sei de onde você saiu, mas Deus quer que você volte. Não saia de lugar nenhum sem a permissão de Deus e sem a direção dele. Por que, Jeffrey? Porque Deus vai pedir para você voltar. Ai. Não saia nunca de um lugar sem a permissão de Deus, sem a direção de Deus. Nunca saia. Porque ele pede para voltar. Porque temos que ter raiz. Temos que ter raiz em Cristo. Aleluia. Temos que ter sustentabilidade. Não é momento de abandonar o barco. Porque Cristo está no barco. O vento sopra, vem a tempestade. Mas ele está no barco. Diante disso, deste contexto, a narrativa nos conta o quê? Moisés vai falar para Deus, Deus, eu sou pesar de língua. Deus não tinha visto nenhum momento as deficiências de Moisés. Mas ele viu as deficiências nele, ele colocou os obstáculos. Muitas das vezes somos nós que vemos defeito em nós, vemos obstáculo em nós, coisa que Cristo não viu. Só para não fazer o que Deus colocou nas nossas mãos para ser feito. E achamos que temos que desistir, temos que ficar na nossa zona de conforto. Porque Moisés estava ali na sua zona de conforto. Mas zona de conforto não cresce, zona de conforto não nos favorece, zona de conforto não nos confronta. Nos sucumbe, nos engole. Aleluia. Oh, aleluia. E ele então fala, mas Deus, sou pesar de língua. Em nenhum momento Deus viu o que você tem colocado de obstáculo para não fazer o que tem que ser feito. O que você tem colocado diante daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos para não fazer o que tem que ser feito? Quais são as desculpas que você tem dado? O que você tem falado? O que você tem feito? Enquanto isso, você está cada dia mais no deserto. Só que tem um detalhe. O tempo de nós ficarmos no deserto, não somos nós quem escolhemos, é Cristo. Moisés ficou um período de 40 anos no deserto. Eu não sei quanto tempo tem durado o seu deserto. Talvez você esteja 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. Eu não sei quanto tempo. Só que Deus tem no seu calendário o dia, a hora, o ano, para pôr um fim nesse deserto. Deus é o único que tem o dia. Deus é o único que tem a hora. O deserto de Moisés durou 40 anos. E Deus o chama. Leva ele para o Egito para falar com o grande rei Faraó. Ele teve medo. O deserto vem na nossa vida para confrontar e nos libertar do quê? Do medo. Do medo de recomeçar. Ai, Deus, já recomecei tantas e tantas vezes. Nem eu acredito mais em mim.
Nem eu acredito mais que isso possa dar certo. Nem eu acredito mais nesse sonho, aleluia. Nem eu acredito mais que esse meu filho possa se converter. Nem eu acredito mais que esse meu filho possa sair das drogas. Nem eu acredito mais na transformação do meu marido. Nem eu acredito mais que ele possa dar certo. Nem eu acredito mais na restauração desse casamento. Oh, aleluia. Talvez você esteja assim, desacreditada das promessas de Deus. Perdeu o ânimo, se frustrou, se encontra frustrada, se encontra no calabouço, se encontra no sentimento de incapacidade tão grande que não tem mais ânimo, não tem mais alegria, não tem mais motivação. E Deus está falando, o deserto não é o seu fim. O deserto não é o teu fim. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. O deserto não é o seu fim. E muitos devem estar olhando e falando, nunca sai dessa situação, nunca prospera, é há anos que eu vejo a mesma vida, o mesmo ciclo, não importa quantas pessoas estão vendo a mesma luta, a mesma situação, o mesmo ciclo, o importante é que você deve saber quem é o seu Deus. Você deve olhar para Ele e colocar o teu coração somente nele e falar para Deus, Deus, une meu coração para que venha a ser só seu. Oh, aleluia! 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 Talvez você se encontre frustrado, frustrada, sucumbida nesse deserto, nessa situação. E Deus está falando o seguinte, o que Deus quer que tu faça? Se levante se levante e ore. Buscando o que, Jeffrey? Buscando libertação desse sentimento de frustração, desse sentimento de incapacidade, dessa falta de motivação, dessa falta de ânimo. Por quê? Porque Cristo é suficiente na nossa vida. Ele é grande, assim como ele se apresentou a Moisés e falou, eu sou, o grande eu sou, esse grande eu sou, é tremendo, é um Deus que transformou água em vinho, é um Deus que deu vida a Lázaro depois de 4 dias, é um Deus que ressuscitou o filho de Sunamita, é um Deus que mudou a história de uma nação de Israel, quando estava sendo sucumbida depois da invasão de Babilônia. Deus levantou um homem como Neemias para restaurar aquela nação e voltar a ser como era antes. Essa situação não é para o seu fim, mas para o seu recomeço. Mas para isso você precisa se levantar e orar e agir e dizer, Senhor, faça da minha vida aquilo que deve ser feito, mas me conceda o ânimo, a motivação, o desejo de lutar e o desejo de se levantar e agir diante da tua autoridade e não desistir. Não desista de você. Porque isso é vozes do diabo. O que o diabo quer fazer na nossa vida? Que nós venhamos esquecer de nós, que nós venhamos nos abandonar e deixar que os pensamentos negativos, afoitos, nos perturbe, nos atinja, nos alimente. O diabo quer que nós venhamos alimentar da negatividade, mas Deus é aquele que tem libertação, transformação, e Deus não quer que nós venhamos ser sucumbidos por essas interferências malignas, mas Deus quer que nós submetemos a Ele em intimidade, em ousadia, em fervor, em oração, e não desistir dele, e não abandonar Ele, e não ir ao mundo achando que no mundo vamos ter a solução. Não, no mundo só vai ter a podridão, só vai ter a escravidão. No mundo você não vai ser feliz, porque a nossa maior felicidade é Cristo. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! O deserto não é o seu fim. Aleluia, aleluia. Deus então direciona Moisés para o Egito. Moisés se achega ao rei Faraó. E ele fala para o rei Faraó, deixa meu povo ir. Mas Faraó não libera o povo.
Faraó não deixa o povo ir. Que aqui Deus fala na Bíblia, a narrativa vai nos contar que Deus endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para que o povo viesse desfrutar das maiores maravilhas em meio àquela dificuldade, em meio àquela circunstância. O próprio Deus fez de propósito, endureceu o coração de Faraó, para que eles viessem ver as grandes, maiores experiências enquanto eles estavam ali sofrendo naquela servidão, naquele cativeiro, servindo o rei Faraó. Então, o que acontece? E quando Moisés chega o rei Faraó, pedindo para que o povo deixe o povo ir, mas Faraó não deixe. Então Moisés fala para Deus, Faraó não deixou o povo ir. Não. Então diga a ele que eu vou enviar as pragas. E Deus envia. Vem a praga dos piolhos, vem a praga das rãs, a água se transforma em sangue. Mas vamos entrar um pouco dentro desse contexto, vamos aprofundar um pouco aqui dentro dessas pragas. O fato de Deus endurecer o coração de Faraó para aquelas pessoas vivenciar as maiores experiências, as maiores maravilhas naquele tempo de servidão, de tristeza, de dor, naquele tempo de maior sofrimento da alma. Eles estavam sucumbidos dentro de um sofrimento tão grande, exaustivo, mental e emocional muito grande. E eles estavam clamando por um libertador. E Deus mandou quem? Moisés. Lembra que desde o começo Deus estava com Moisés? Desde quando ele estava sobre as águas? Dentro daquele cesto? E por isso eu digo para você, a sua vida não é um acidente. Você é escolhido de Deus. E Deus tem um propósito na sua vida. A sua vida não é um acidente. A vida de Moisés não foi um acidente na família de Joquebede, mas foi a esperança para aquele povo. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Então, as pragas é um período da qual Deus ia demonstrar das suas grandes, maiores maravilhas para aquele povo, para dizer o quê? Eu estou lhe mostrando, ó povo hebreu, o grande eu sou para vocês. Assim como eu me manifestei lá no deserto para Moisés, agora eu vou manifestar o meu poder, a minha graça para vocês aqui dentro do Egito. E vocês vão poder contemplar com os seus olhos o grande eu sou. Então essas pragas não foi para a destruição do povo, não foi simplesmente para ali se vingar do povo, não, foi para Deus mostrar o grande eu sou para aquele povo de Israel. Só que não era para destruir aquela nação egípcia. Deus também queria que pessoas, aquela nação egípcia, viesse o quê? Se render a ele. Viesse se converter, viesse adorar o único grande eu sou. Mas não o fizeram. Então vieram as pragas. E a última dela, que foi a morte dos primogênitos dos egípcios. E todas as pragas, o interessante é que Moisés sempre falava para o rei de Faraó: vai vir a praga. E dessa vez, Deus vai matar todos os primogênitos. Passe sangue dos obrais da porta. Passe.
porque o anjo da morte vai entrar e vai matar todos. Só que o rei Faraó, ele era muito convicto nos seus ídolos. Ele era muito devoto aos seus deuses. Muitos cristãos, muitas das vezes, podem não adorar uns ídolos em imagem de estatura, mas muitas das vezes adora o carro, adora a casa. Muitas das vezes adora as suas conquistas. E tudo isso dentro do nosso coração vai virando o quê? Uma competição. E o que Deus quer? Destruir os ídolos que muitas das vezes se encontram no nosso coração. Até porque o nosso coração, vamos ser sinceros, o nosso coração ele tem a tendência de idolatrar as coisas. De amar as coisas e não amar Deus. O nosso coração, ele tem a tendência de colocar qualquer objeto, qualquer coisa, no lugar de Deus. Porque o nosso coração, ele é corrupto. Nós viemos da natureza decaída de Adão. O que nós não podemos negligenciar é o pecado. E nós nunca podemos achar que nós somos fortes em nós mesmos. Porque nós não somos fortes em nós mesmos. Nós só somos alguma coisa por causa de Cristo. E, portanto, veio o anjo da noite. O anjo da morte, perdão. E passou. E aquelas casas que não tinha passado o sangue dos obreiros da porta, o anjo entrou e matou todos os primogênitos. Diante disso, o rei Faraó liberou aquele povo para ir embora. Para ir embora para a sua verdadeira nação. Para a terra prometida, a qual o Senhor já havia prometido. E ao sair da terra, ali no meio daquele povo egípcio, o que acontece? Tinha um mar, um grande mar. E para atravessar, não tinha como atravessar. Não tinha meios. E o interessante é que a história vai nos dizer que quando o rei Faraó fala para aquele povo ir, ele ficou tão nervoso, o povo ficou tão bravo, ficou tão irritado, que começou a dar taças, dar roupas, dar mantimento, um povo que era inimigo, e é assim que Deus faz. Aqueles que muitas das vezes acham que está dando algo para nós ir embora, não, está nos abençoando. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Glória a Deus, aleluia por esse privilégio de termos Jesus. Isso é muito lindo, muito maravilhoso. Então agora, aquele povo está indo embora. Só que há um grande mar. E Deus fala para Moisés, levante seu cajado. O mar se abre. E eles passam em terra seca. Aí vem lá o exército do inimigo de novo, de atrás. O que acontece? Se afoga. Mas o povo de Israel passa. O deserto não é o seu fim. O Egito não foi o fim daquele povo. Não foi o fim deles, mas foi o recomeço para a sua história. O deserto nunca será o nosso fim. Busquem Deus a direção para a sua vida. Busquem entender o que Deus tem para a sua vida, porque o deserto nunca será o nosso fim. Muito pelo contrário, é o recomeço de nós vivermos as maiores experiências e ter o quê? Testemunho para Deus. Testemunho para edificar vidas. O deserto não é o seu fim. A doença não é o seu fim. Essa circunstância que você se encontra não é o seu fim. Mas Jeffrey, você não sabe o quanto eu estou sofrendo. Mas nada disso é seu fim. É o recomeço para a sua história. Deus tem vida para você. Ainda que muitos falem não tem mais jeito. Até porque a última palavra quem dá é Deus. Se você está vivo até aqui, se alegra. Porque a última palavra quem dá é Deus. Quem te sustenta é Deus. Quem te dá vida é Deus. Quem tira o fôlego de vida é Deus.
É Deus, não é o homem, não é a medicina, é Deus, porque quem dá a vida é Ele, quem tira a vida é Ele. Oh, aleluia! Pode muito dizer, mas esse daí não vai viver mais não. Vai viver sim, vai testemunhar. O grande eu sou na sua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nada que vem para nossa vida é para nossa morte. Nada é para nossa morte. Tudo, Deus tem um recomeço. Tudo. Nada é o nosso fim. Aquilo que nós achamos que é o nosso fim, nunca será o nosso fim. Porque o fim de todas as coisas está nas mãos de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Não desista. Por mais que o deserto muitas das vezes possa estar difícil na sua vida. Olhe para ele com um olhar de esperança. Esperança em quem? Em Deus. Olhe para ele. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nada é para o nosso fim. Deus está contigo. Oh, aleluia, Deus não nos abandonou. Por que, Jeffrey? Porque a água que brotava na rocha era Deus. A coluna de fogo que sustentava aquele povo no deserto era Deus. A nuvem que guiava aquele povo para chegar na terra de Canaã era Deus. A coluna humana do céu era Deus. No tempo de deserto você vai viver a provisão de Deus, o maná de Deus, as manifestações de Deus, as experiências de Deus. Por quê? Porque Cristo é contigo. Oh, aleluia! Não desista. Neste momento vamos estar orando e finalizando essa ministração. Oh, aleluia! Senhor meu Deus, Pai, eu não sei, Senhor, quantas vidas, Pai, irão ver essa live, mas, Senhor, independente, que essas pessoas, Pai, possam saber que o deserto não é o fim delas, mas sim um recomeço delas viver as maiores experiências contigo e poder ter intimidade cada dia mais com o Senhor e voltar o seu coração a cada dia mais para ti e amar o Senhor de todo o coração, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. O Senhor não nos abandonou, o Senhor não esqueceu de nós, o Senhor tem uma nova história. Oh, aleluia! E assim, Pai, eu agradeço o Senhor por essa ministração, porque essa palavra não é minha, ela é sua, e que o Senhor possa frutificar na vida de muitos. Amém. Oh, glória a Deus. Tenha uma ótima noite e que o Senhor possa falar mais e mais ao seu coração. Oh, aleluia.